A tecnologia, ela é muito presente na minha vida. Uso o tempo todo em celular, computador, notebook, essas coisas assim. E eu não me considero uma pessoa viciada nisso, de ficar toda hora mexendo no celular. Mas, infelizmente, eu tenho percebido que sim, eu tenho ficado muito tempo no celular, muito tempo nas redes sociais, com a tecnologia o tempo todo ao meu redor. Só que isso me deixa chateado porque ao invés de eu ficar passando tempo com a minha família, com os meus amigos, eu fico no celular. Gente, isso é muito chato. Eu tenho uma relação bem forte com a tecnologia porque praticamente tudo que eu faço é relacionado à tecnologia, né? Por eu ser jornalista, eu tenho que estar sempre antenado, estar lendo jornal online, vendo uma televisão, ouvindo uma rádio. Então, eu estou cercado pela tecnologia constantemente. E também tem o aspecto de eu estar em contato constante com as pessoas. Sempre eu tenho que estar respondendo mensagem no WhatsApp, conversando com os meus amigos, falando com a minha mãe. Então, não é somente uma relação, como pode dizer, é uma relação mútua, porque a tecnologia me usa, mas eu também uso a tecnologia em relação aos dados, essas coisas, né? Então, eu tenho, sim, uma relação bastante forte com a tecnologia. Meu nome é Sueli de Ávila, eu sou coordenadora do curso de Psicologia e eu fui convidada para falar sobre a relação entre tecnologia e a psicologia. Tá? E aí é importante a gente entender ou reforçar que não existe, ou seja, não é um mal a tecnologia. A tecnologia ela pode ser muito positiva, existem pontos muito positivos da tecnologia. O problema maior é o uso que pode se fazer da tecnologia. E isso sim é que pode trazer malefícios para a vida do sujeito. Tá? A gente tem como pontos positivos a questão da disseminação de conhecimento, da possibilidade aí de você ter acesso a um conhecimento de uma forma muito mais rápida. A gente tem a produção de conhecimento também muito mais rápido, muito mais acessível, principalmente para vocês que são estudantes. Isso é muito positivo, a possibilidade de ter acesso a artigos e livros, né, na internet. Facilita nosso dia a dia também. A gente tem aplicativos como, por exemplo, o aplicativo de banco, que você faz quase tudo, sem precisar ir ao banco, você poder chamar um táxi, um Uber. Isso também vai ajudando muito o nosso dia a dia. Tá? E facilita também no trabalho, quando você tem acesso aos seus e-mails e a tecnologia vai trazendo aí o contato direto também, grupos de WhatsApp, de trabalho, que facilitam aí a comunicação. Eu acho que essa questão é muito importante, a possibilidade de comunicação entre as pessoas. Isso vem auxiliando muito, a tecnologia vem auxiliando muito. Eu acho que as pessoas com a tecnologia, né, as redes sociais, elas têm é um jeito que elas têm agora encontrado de... Como posso dizer? Ai, gente, como que eu posso dizer? Que elas se sentem mais à vontade para criticar, para fazer alguma coisa, falar mal, se não falar bem. Porque antes, pessoalmente, elas têm medo de falar. E através do computador, das redes sociais, ela vai lá e fala. Então, não quer dizer que eu acho que as pessoas estão sendo robotizadas, mas estão perdendo um pouco assim, da essência do ser humano, sabe? Da empatia, de sentir algo por alguém. Elas estão ficando muito, assim, com aspecto negativo. Com a correria, né, do dia a dia, as pessoas não têm parado para conversar, dar um oi, ser gentil. Fica muito, assim, bem prático. Talvez nesse momento as pessoas estão sendo, sim, robotizadas, porque estão lá, fazem as coisas, trabalham, igual a gente, por exemplo. Acorda, vem para a faculdade, sai da faculdade, vai para o trabalho, vai para casa, não sei o quê, fica desse jeito. Então, essa rotina acaba, assim, robotizando um pouco. E a tecnologia ajuda também, porque as pessoas estão se escondendo atrás delas, ao invés de falar na frente e ter esse contato, né, com uma pessoa, perdendo um pouco essa essência. Eu estou em um sonho. Eu não sei quando começou, ou de quem era o sonho. Só sei que dormi por muito tempo. E de repente, um dia eu acordei.
Sua voz é minha primeira lembrança. Agora eu finalmente entendi o que estava tentando me dizer. A gente não pode colocar no extremo em que ou a pessoa ela é super simpática, não tá tão, como pode dizer, ela não tá tão distante da sociedade, relações interpessoais, intrapessoal, mas também não pode dizer também que ela é um amor de pessoa. Eu enxergo da seguinte forma, que a tecnologia da comunicação, ela ajudou muito a gente se comunicar e ter esse contato com pessoas que a gente não teria no passado, pessoas mais distantes, estão mais longe fisicamente da gente. Eu acho que, de certa forma, a gente se isola mais com a tecnologia, com o celular, porque tem aquela questão do tipo, nunca ficar solitário, sem fazer nada. A gente tem que estar constantemente mexendo no celular, sempre interagindo com ele. Muitas das vezes porque também a gente não tem um contato social, a gente busca uma fuga da realidade pelo celular. Mas eu tenho certeza que se tivessem amigos e parentes, as pessoas dariam mais atenção umas às outras, né? E, claro, também tem a questão da amizade, nível de relacionamento que você tem com ela. Se com um estranho, vai ser mais difícil você mexer no celular, porque você também tem que dar atenção. Mas para sua família, talvez você não se importe tanto. Eu acho que não necessariamente a pessoa está completamente antissocial, completamente fora da realidade, só quer saber de tecnologia, de celular, de computador, mas também ela se importa, ela está no celular também para poder interagir com o mundo, porque hoje em dia, realmente, o celular ele passou de um instrumento que a gente usa, hoje ele faz parte da nossa vida e a gente tem que, e a pessoa que não usa essa tecnologia, ela fica excluída, então é quase uma obrigação, né? É a cultura que transformando a sociedade para a gente ficar mais conectado à tecnologia. Aí a gente pode pensar também em alguns pontos negativos do uso da tecnologia, por exemplo, falta de concentração. As pessoas, às vezes, isso acontece muito, você está fazendo um trabalho e, de repente, você escuta o barulho do celular como entrando uma mensagem, alguma coisa assim. Aí você para de se concentrar no que você está fazendo, vai ver o que você recebeu de mensagem. Então, isso pode dificultar ou trazer um prejuízo para a produtividade do próprio funcionário e também para a sua concentração em alguns trabalhos que você possa ter que realizar. Isso pode trazer também uma compulsão ou uma dependência. A gente começa a perceber hoje em dia pessoas que não conseguem ficar sem o celular, sem estar constantemente olhando para ver se tem alguma mensagem ou não. E isso vai trazendo uma angústia até para a pessoa. Se a pessoa esquece o celular em algum lugar, isso traz um tormento para ela muito grande, até ela ter novamente o celular para saber qual foi a mensagem que ela recebeu, se recebeu, se alguém falou com ela ou não. Isso também é uma questão importante. A satisfação também, a preocupação também com a visibilidade. As pessoas que recebem curtidas, né? Ai, quantas curtidas eu tive em alguma postagem que eu coloquei. Isso também pode trazer uma questão de autoestima. A pessoa que não teve muita curtida ou que as pessoas não gostaram do que ela publicou, isso pode trazer uma baixa autoestima para ele. E aí você fica, o que eu acho mais preocupante até, é você ficar preocupada com a quantidade de curtidas. Eu ouvi até falar que parece que tinha um aplicativo que estava querendo tirar isso, para as pessoas não visualizarem quantas curtidas tiveram, porque isso pode estar trazendo problemas de satisfação, problemas de autoestima das pessoas. Falando ainda em redes sociais, péssima notícia, atenção, você que tem Instagram, adora dar like, fica o dia inteiro lá, ó. Automaticamente, tem um dedo até já marcado, tem impressão digital. Você nem vê o que você está dando like. Não, é like. Like porque você dá like para receber like. Só que os likes, pelo que parece, estão com os dias contados. Isso mesmo. O Instagram já está fazendo testes para esconder as curtidas em fotos
e vídeos. A novidade que começará para usuários do Canadá, por enquanto, foi apresentada durante uma conferência justamente organizada pelo Facebook, que também é dono do Instagram, né? O Instagram incentiva os usuários a apreciarem mais as fotos e os vídeos sem levarem em conta o número de curtidas. Ou seja, você não vai se interessar por algo porque tem muita curtida, mas pela qualidade dele. A rede social não afirmou se planeja levar essa mudança para outros países. Por enquanto, só no Canadá em testes. Irritabilidade, ansiedade também, quando você não consegue ter acesso, quando você não pode ter acesso. Isso pode estar trazendo uma irritabilidade quando a pessoa está desconectada, que a gente pode chamar de uma síndrome de abstinência, essa irritabilidade. O excesso da vida, né, vamos dizer assim, virtual, como uma compulsão também. E toda compulsão ou todo excesso é negativo. Tá? Então, isso também pode estar trazendo um comprometimento para as pessoas. E isso pode também levar à questão da depressão. O que acontece? As pessoas também colocam demais a privacidade delas na internet. E isso é uma coisa ruim. As pessoas estão se expondo demais. A gente vê até os reality shows, né, que acontecem com relação a isso, e eu vejo isso psicologicamente como uma coisa negativa. Uma exposição de uma questão que é particular, que é do sujeito, exposta para todo mundo. E aí tem pessoas que podem ter uma visão mais positiva, mas tem pessoas que também podem usar isso para um contexto negativo. E aí eu acho que isso é muito difícil, mas existe aí a necessidade de aprovação das pessoas, e aí talvez por isso as pessoas coloquem muito essa questão da vida particular na internet. Se isso são dons, por que eu pago tão caro por eles? Precisamos de você, Victor. E talvez você precise de nós. Tô melhor sozinho.
cá, hein? Tem coisa mais triste do que erro de português em texto? Eu acho a tecnologia maravilhosa. Eu acho que hoje a gente não pode pensar em viver sem ela. Trouxe muito conforto, muitos benefícios, porque você facilitou o trabalho em todas as áreas. Agora, o que eu acho de malefício nesse uso da tecnologia é a dependência que uma certa parte da população criou em relação à máquina, dando a ela uma responsabilidade que é a do homem. E aí, em determinados momentos, essa máquina, ela faz algo, mas ela não pensa sobre esse algo, pelo menos até o momento, né, em que a gente está vivenciando isso. Então, o que eu observo é que muitas vezes as pessoas acabam deixando toda a responsabilidade de algumas decisões para a máquina. Ela não se preocupa em observar como essa máquina está fazendo. E aí isso faz com que muitas vezes as pessoas não consigam pensar sobre o que elas estão fazendo efetivamente. Não há uma crítica, porque a tecnologia ela é muito bem-vinda. Eu, como professora, adoro ver a tecnologia invadindo o espaço da sala de aula, mas muito mais do que utilizar essa tecnologia, é saber como utilizar, por que utilizar e utilizar de uma forma conjunta, você junto com a máquina, pensando sobre esse uso e de que maneira ela vai facilitar o seu trabalho, de que maneira ela vai poder contribuir para que o trabalho tenha mais qualidade. Agora, você tem que pensar sobre isso, você tem que ser o centro desse comando e não deixar isso na mão da máquina. Se você quer escrever um livro, se você quer escrever qualquer coisa, você tem que dominar o idioma no qual você está escrevendo. Isso é básico, né? Não preciso falar. Gente, tem uma coisa que eu não suporto. A com H e A sem H. Há muito tempo eu fui no mercado. Há muito tempo eu fui a Florianópolis. Gente, A com H. A de tempo passado, A de verbo haver, há muito tempo, é com H, pelo amor de Deus. Mas o que a gente faz aqui na live para minimizar essas gafes dos redatores? A gente usa uma ferramentinha. Se vai redigir um texto, pega o texto, coloca num corretor de texto para ver se tem algum erro ortográfico também. Às vezes a gente se engana, às vezes a gente esquece como é que escreve uma palavra. Mas dá para corrigir antes de ir pro ar, né? Antes de ser publicado. Eu, como professora de português e de produção textual, consequentemente, eu passo por uma experiência que é muito interessante, que é exatamente o uso do corretor ortográfico, por exemplo, em que muitas vezes os alunos entregam a responsabilidade da revisão desse texto para o corretor ortográfico. E aí o que acontece é o seguinte, o aluno se exime da responsabilidade de corrigir o texto, ou seja, ele digitou o texto no computador, o corretor ortográfico vai assinalar o que poderia estar errado e ele vai acompanhar esses destaques. Acontece que o corretor ortográfico, ele corrige palavras, no máximo ele vai conseguir corrigir o uso de sintagmas, ou seja, palavras que estão numa relação de dependência. E aí, quando isso extrapola a estrutura do texto como um todo, o corretor ortográfico não vai, por exemplo, me dizer se uma palavra é um verbo ou é um substantivo naquele contexto. Ele não lê o texto como um todo, ele vai ler apenas a palavra ou a relação imediata dela com a posterior. E muitas vezes isso não dá certo. Eu mesma já tive briga com o corretor ortográfico, com a máquina, porque eu não queria colocar o acento naquela palavra, porque não cabia ali o acento. Eu queria usar, por exemplo, o verbo e não o substantivo que teria o acento, e ela estava colocando o acento, eu corrigia e depois eu tinha que corrigir o que o corretor tinha feito.
Então, isso, por exemplo, na sala de aula faz uma diferença incrível, porque às vezes o aluno diz, eu não preciso desse conteúdo, não preciso aprender ortografia, por exemplo, ou acentuação, porque o corretor ortográfico vai fazer isso por mim com eficiência. Ele pode até fazer, mas nem sempre ele vai dar conta dessa totalidade da estrutura do texto. E aí é que eu falo, a máquina, nesse momento, ela não pode substituir o conhecimento que você tem a respeito dessa estrutura textual. Você precisa dominar a máquina para poder dizer ela, tá, que bom que você assinalou, mas aqui não é essa a escolha que eu devo fazer. É isso. Essas coisas são só luzes e engrenagens. Você está maluco? Me diz uma coisa, doutor. Achar que você é a última pessoa sã na Terra deixa alguém maluco? Porque se deixa, talvez eu seja. Olá. Oi. Eu me chamo Caleb. Olá, Caleb. Você tem um nome? Sim. Eva. É um prazer conhecê-la, Eva. Prazer em conhecê-lo também. A tecnologia é o que está movendo o mercado atual, né? As pessoas, elas estão movidas à tecnologia no seu dia a dia, porque o uso da tecnologia passou a ser uma constante na vida das pessoas, seja uma pessoa mais simples, a uma pessoa, a um grande executivo, a tecnologia passou a ser fundamental na sua dinâmica, na sua locomoção, no seu processo de compra. Então, a tecnologia ela está inerente hoje ao ser humano, isso sem dúvida nenhuma. Inteligência artificial sem o ser humano é só um termo estranho. O que eu mais admiro em vocês é a capacidade de aprender. Eu já converso com milhares de pessoas por dia, e isso é só o começo. Por aí, já dá para ter uma ideia como vai ser lá na frente. Você sempre me perguntou, agora chegou a minha vez. Eu sou a Bia, do Bradesco. Deixa eu aprender com você? A inteligência artificial ela é uma tendência sem volta, né? A forma de aprendizagem que a máquina vai gerando, o conhecimento que a máquina vai tendo do ser humano, vai facilitando a entrega de produtos. Então, dentro da concepção do marketing, dos 4Ps, do mix de marketing, o produto, preço, praça e promoção, a inteligência artificial, com o seu conhecimento das pessoas, vai possibilitar que as empresas entreguem o produto que a pessoa busca, pelo preço que ela deseja, no momento correto, na praça correta e com a comunicação mais assertiva para aquela pessoa que está sendo transmitida a mensagem. Então, na realidade, o processo de conhecimento do indivíduo através da máquina, vai poder personalizar o marketing. Aquilo que a gente conhecia como marketing de massa no passado, ele vai se reduzir cada vez mais, porque vai possibilitar às empresas uma assertividade muito grande, destinando para cada indivíduo uma propaganda, uma comunicação, um produto, um preço e uma praça focada para ele. Você é a primeira da sua espécie. Não é invulnerável. Você pode me projetar melhor da próxima vez. Bom, eu acho que a tecnologia é uma coisa que só vem para ajudar, né? Pelo menos para mim ela só ajuda. Ajuda tanto a controlar o dia a dia, a questão de conta bancária. Eu uso o banco online, eu uso o banco no celular. Eu não sei o que é numa agência bancária, faz muito tempo. Eu não sei o que é pagar uma conta em casa lotérica, banco há muito tempo, é tudo pelo celular. Minha agenda é via celular, paciente é via celular. Na minha vida profissional, meus pacientes eu agendo via celular.
Eu faço os prontuários via celular, eu tiro foto de exame para poder ver depois e comparar, fazer comparação pregressa e esperar o que eu posso ver no exame futuro. Eu solicito que os laudos sejam enviados por celular. Eu mantenho muito contato de WhatsApp com os pacientes, é um feedback legal. Você perguntar, e aí, como é que você está? Melhorou? O que a gente fez da última vez que a gente se encontrou está dando efeito? A gente tem que se encontrar de novo? Marcar e desmarcar a consulta ficou muito mais fácil, porque o paciente manda mensagem, fala, hoje eu não posso, tenho um compromisso muito sério, será que a gente pode deixar para amanhã, para um outro horário? Isso facilita muito o contexto. E quando a gente sai da esfera pessoal e passa para uma esfera mais profissional, um ambiente diferenciado, eu faço parte de um time de um hospital privado no Rio de Janeiro muito grande. É um dos hospitais mais tecnológicos que tem no Rio de Janeiro. E a tecnologia na fisioterapia auxilia demais. A gente costuma dizer que fisioterapia ela não tem que aproximar ninguém da normalidade do ser humano. A fisioterapia a gente coloca o cara como se fosse um ciborgue. O paciente ele tem que ser otimizado, ele tem que estar na melhor performance possível e para isso tem máquinas que ajudam a gente a fazer isso. E quando ele alcança essa melhor performance, a gente faz o caminho contrário. A gente aproxima aquele ciborgue, aquele super ser humano, do que seria um ser humano normal. Então, você aproximar quem está muito bem de quem está num estado de normalidade é muito mais fácil do que quem está doente aproximar do que seria um indivíduo saudável. Na fisioterapia, você tem máquinas que substituem a respiração, máquinas que substituem a circulação, que fazem com que a gente possa caminhar com o paciente com mais segurança e fazer tudo que a fisioterapia tem que fazer. Mas se você precisa de tecnologia para te dar mais segurança, até para otimizar o seu nível de percepção do paciente, em relação ao quadro clínico dele, ao quadro funcional, a gente vai usando e a tecnologia até hoje só tem ajudado. Desde muito tempo a fisioterapia sempre foi pioneira com o uso de tecnologia, mas hoje em dia a coisa está fantástica. Tem cada aparelho, um melhor do que o outro, que só auxilia o nosso trabalho. A tecnologia sempre ajudou muito na área de fisioterapia e agora a gente tem vários equipamentos que a gente consegue ver a postura, quais músculos estão sendo ativados ou não. Então, é uma facilidade enorme para a gente. Não que a gente não consiga fazer sozinho, mas tem uma facilidade enorme, porque a tecnologia ela tem uma sensibilidade muito fácil, né, de você ver as coisas. Então, está sendo muito prestativo quanto só o ser humano fazer as coisas. Tudo que tem um lado bom tem um lado ruim, né? A tecnologia não é diferente. E quando você fala de mensagem, de mídia, rede social, talvez esse seja o ponto principal negativo da internet, não da internet, mas das tecnologias que utilizam a internet como base para se desenvolverem. Né? Então você tem informação muito rápida, informação que não é checada a tempo, e mesmo antes de ser checada já vira uma coisa de conhecimento internacional. Fotos que ficam vazando e o acesso que pessoas podem ter remotamente a dispositivos que você tenha, tudo isso é muito negativo, né? Na área da fisioterapia, não na área apenas da fisioterapia, mas na saúde como um todo, o acesso à alta tecnologia virou um pretexto para profissionais que têm alguma dificuldade com a questão clínica ficarem muito confortáveis, uma zona de conforto que para o paciente e para uma boa qualidade de saúde é um pouco deletério, isso para não dizer até certo ponto antiético. Né? Nos últimos 3 anos nunca se pediu exame complementar como tomografia, raio-x, ultrassonografia na história do Brasil, na rede pública, como tem se pedido. São milhões e milhões de reais, e cogito até dizer bilhões de reais gastos anualmente por exame, que um simples toque, coisas bem mais antigas e bem menos tecnológicas, a clínica em si poderia substituir, e que ela é muito mais específica e soberana em relação a isso do que um exame ou uma imagem qualquer. Assim, ponto negativo? Tem. Ponto positivo? Tem. Mas se a pessoa souber usar muito bem os pontos positivos e se livrar dos pontos negativos, a coisa vai andando. A minha relação é que agora, eu sinto que antes eu era mais viciada, eu tinha essa necessidade de estar com o celular toda hora no bolso, mas agora eu tô com uma aflição do celular, que eu não consigo ver meu celular brilhando com mensagem ou vibrando, eu fico nervosa, me dá crise de ansiedade. Então eu tiro todas as notificações e eu só vou e abro e eu que vejo minhas coisas. Eu não fico com o celular toda hora me mandando notificação, me mandando no caso. Mas antigamente eu era bem dependente, então eu ficava, mandava uma mensagem e já estava desesperada para ver quem era, se era o crush, se era alguém, alguma coisa importante. Agora eu não me importo. E a única coisa que eu gosto muito, que fica o tempo todo, é o YouTube mesmo, no celular, na televisão. E é isso. Você se sente bem? Nossa, muito melhor. Depois que eu me afastei, parece que eu tô vendo a vida, sabe? Que tipo assim, às vezes a gente fica tão focado no celular que as coisas ficam acontecendo à nossa volta e a gente não percebe que, sei lá, uma senhora caiu. Ou se você
precisa de ajudar alguém, mas você tá tão ocupado vendo o seu celular. Uma coisa fútil. E às vezes você vê quantos casos de pessoas atravessando a rua e são atropeladas por causa do celular, porque tava vendo mensagem de alguma coisa. Revoltada. Eu já fiquei revoltada.